Olá, seja bem-vindo ao dia 61 da nossa jornada de oração, de leitura bíblica, Mostra-nos o Pai. Hoje estamos no livro de Números, capítulos 14 e 15, e também para reflexão, Provérbios 31, versos de 10 a 31. E eu quero meditar aqui com vocês o que está no capítulo 14. A partir do verso 1, nós lemos: Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha a tentação aí de voltar para uma vida de escravidão. E disseram uns aos outros: Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os homens, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: Então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre deles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está com este povo e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: O Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento. Por isso os matou no deserto. Mas agora, que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. O Senhor é muito paciente, grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião. Se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta gerações. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: Eu o perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos teus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partem em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Ai, esse diálogo. Então, o que que acontece aqui? Bom, você já sabe que Deus tirou eles do Egito e que eles estavam no deserto e havia a terra prometida. Este relato, esse,
essa parte que nós lemos é o que acontece depois que 12 homens selecionados, 12 pessoas, foram espiar a terra prometida, ou seja, foram ver como que era, para eles já começarem a traçar um plano de entrada, um plano de ataque. Só que a terra que mana leite e mel, que tem frutas maravilhosas, né? Os cachos de uva eram gigantes. É, os homens que habitavam naquela terra também eram gigantes, eram guerreiros. Então, esses homens que foram espiar a terra, eles olharam a situação e ficaram com medo. Por isso que no começo da leitura eu falei que eles choravam em alta voz. Porque o que que eles falavam assim, ó? Saímos do Egito, estamos sofrendo no deserto e agora vamos entrar na terra prometida e vamos morrer lá. O povo pessimista. E somente dois dos que foram, que foi Josué e Caleb, falaram assim: vocês estão doidos? Qual que é o problema de vocês? Se Deus se agradar de nós, Ele derrotará os nossos inimigos, Ele nos dará a capacidade de conquistar a terra prometida e habitar na terra prometida. Onde está o seu olhar? Então, assim, isso serve para você entender de uma vez por todas que ou você olha para o Senhor e tem fé nele, ou você vai viver murmurando e vai morrer no deserto. Ai, a murmuração do povo neste nível, olha o que eles falam: seria melhor ter morrido no Egito. Gente, tem pessoas que são viciadas em reclamar, em nunca olhar o que Deus faz de bom, mas só fica olhando as circunstâncias. Somente Jefoné, ó, Josué e Caleb tiveram este olhar se Deus se agradar de nós. Ah, se nós permanecermos no temor do Senhor, se nós obedecermos os seus mandamentos, se andarmos em comunhão com Deus, Ele derrotará os nossos inimigos. Josué e Caleb viram a glória de Deus, eles criam em Deus, eles tinham fé em Deus, eles não olhavam circunstâncias, eles não olhavam gigantes, eles não olhavam o que poderia acontecer de ruim, porque o coração deles estava no lugar certo, estava em olhar para Deus e conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele. Já esse povo que murmurava, que reclamava, eram pessoas que só olhavam as circunstâncias. Eram pessoas viciadas em olhar o que tudo tinha de ruim. E eu amo esse diálogo que Deus tem com Moisés, porque Deus fala assim: olha, é o seguinte, esse povo já me irritou. Eu vou exterminá-los, tá bom? E aí você, Moisés, eu vou só livrar você. E a partir de você, eu vou fazer um novo povo, eu vou começar tudo de novo. E aí Moisés fala: mas Senhor, os egípcios, o que que os egípcios vão falar de você? Os egípcios vão dizer que o Senhor tirou o seu povo do Egito e os matou no deserto? Não, Deus, não faça isso, Senhor. O que que as nações vão falar de ti? Eu amo esse diálogo, por quê? Antes, quando eu li, eu ficava pensando assim, mas gente, que afronta de Moisés colocar Deus, usar a palavra de Deus contra Deus, no sentido assim, ué, Deus, se foi você que tirou do Egito, as pessoas vão falar mal de você e tal. Mas esse diálogo de Moisés com Deus nos faz perceber o que que é um relacionamento íntimo, uma conversa de um filho com um pai. Você acha mesmo que Deus precisa provar algo para alguém? Claro que não. Você acha que Deus precisa provar para os egípcios, provar para qualquer ateu, para qualquer ímpio, que ele é Deus? Claro que não. Deus, ele não precisa provar nada, porque ele é Deus. Ele é o criador dos céus e da terra. Mas, o Senhor, que conhece todas as coisas, que já conhecia o coração de Moisés, Deus revela a vontade dele, falando assim: Moisés, este povo está esgotando toda a graça e misericórdia que eu estou colocando sobre eles. Mais um pouquinho, eu irei exterminá-los de uma vez por todas, todos eles. E aí Moisés, como o intercessor do povo,
levanta uma voz clamando misericórdia a Deus. Falando, Senhor, lembrando, né, em oração, quem o Senhor é, o que o Senhor fez. Deus não precisa provar nada para ninguém, mas a intercessão de Moisés faz multiplicar a misericórdia do Senhor sobre o povo de Israel. Por isso que hoje em dia a intercessão é algo tão forte, deveria ser o ponto forte da igreja. Tem pessoas que ficam na igreja porque, o ministério infantil é muito bom, o louvor é muito bom. Mas eu ainda estou para conhecer uma igreja que intercede pelo povo de Deus, fazendo com que a graça e a misericórdia de Deus se multiplique, abunde. A palavra de Deus diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Precisamos de intercessores como Moisés, que fala: Senhor, tenha misericórdia desse povo, é um povo realmente iníquo, é um povo de dura cerviz, de um coração duro, um povo incrédulo, reclamão, mas Senhor, multiplica a tua misericórdia, derrama a tua misericórdia sobre o povo. Este é o trabalho do intercessor. Então Moisés levanta a voz e usa, né, essas palavras, falando: mas olha isso, Senhor, o que que vão falar de ti? Olha só, não, tem outro jeito. E eu amo quando ele fala, verso 17: mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. Senhor, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião. Mas eu sei também que o Senhor não deixa o pecado sem punição. Não existe, né? Todo pecado tem punição. Mas a intercessão de Moisés, na medida que ele fala, ele vai renovando as forças dele, a fé dele e também a força do povo. Que neste tempo você seja como Josué e Calebe. Olhe para quem Deus é, para a força do Senhor, que você possa crescer na fé, assim como Josué e Calebe, sabendo que é o Senhor que vence as nossas batalhas, é o Senhor que derrota os nossos inimigos. Deus não te tirou do Egito para te abandonar no deserto. Foi o povo que murmurava que abandonaram o Senhor no deserto. Foi o povo que virou as costas para Deus no deserto. Foi o povo que ficava achando que Deus era um Deus tirano, um Deus ruim, um Deus de punição. Deus não é Deus de punição, Deus é um Deus de justiça. A punição vem para o pecador que não se arrepende dos seus pecados. Deus é grande em paciência, em fidelidade. Que você possa ser como Josué e Calebe, que tem os seus olhos voltados para o lugar certo, para a grandeza de Deus. E que você não venha sucumbir, que você não venha sucumbir, como o resto do povo sucumbiu, porque ficou murmurando, porque ficou dizendo que o deserto, que o Egito que era melhor, em tudo reclamavam. Mas Josué e Calebe estavam com o coração cheio de fé e esperança, porque eles conheciam Deus. Eles tiveram experiências pessoais com o Senhor. Eles testemunharam a grandeza de Deus e por isso o coração deles estavam cheios de fé, porque Deus é grande, Deus é fiel, Deus é paciente. Para de brincar com a paciência do Senhor. Para de murmurar. Para de dizer que a vida melhor é uma vida sem Deus. Não, a vida com Jesus é maravilhosa e que você viva essa verdade na sua vida. Hoje e para todos sempre. Amém. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque na medida que lemos a sua palavra, contemplamos a sua face e te conhecemos mais. Eu te agradeço, Senhor, pela tua vida, pela tua alegria. Eu te agradeço, Senhor, porque eu realmente tenho vivido coisas maravilhosas com o Senhor. E eu oro, Senhor, para que os meus irmãos também vivam isso.
as pessoas que estão ouvindo agora, Senhor, este áudio, essas pessoas sejam tocadas pela tua graça, pela tua misericórdia, que essas pessoas se voltem para ti, Senhor, com fé, com esperança, sabendo que bom, o Senhor é bom o tempo todo. Ó Senhor, te amamos e queremos te amar cada vez mais. Que o nosso coração seja cheio de fé e esperança por olhar para ti, Senhor, e não para as circunstâncias. Corrige a nossa visão, corrige os nossos ouvidos, corrige o nosso coração, para que possamos andar em santidade e te amar, Senhor, cada vez mais. É o que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.